Jesus ordenou que fizéssemos discípulos. Como saber que você está sendo de fato discipulado? Você está no canal do Ângelo Basso e aqui você vai aprender sobre teologia e Bíblia de uma perspectiva carismática e futurista. Discipulado, provavelmente você acha que é importante, só tem um problema. Essa palavra não está na Bíblia. Não existe discipulado na Bíblia. O que Jesus disse é, vão e façam discípulos. E o que acontece é que na década de 1970, depois do movimento carismático, da onda do movimento carismático no mundo, houve um apelo para uma necessidade de pegar todas aquelas pessoas que estavam convertendo nas campanhas, por exemplo, do Billy Graham e de outros evangelistas. Havia uma necessidade de levar essas pessoas para o aprofundamento, para que elas aprofundassem suas raízes na fé cristã. E a partir daí nasceu o movimento do discipulado. A primeira onda do movimento do discipulado, na década de 70, veio da Argentina, não dos Estados Unidos, com irmãos do movimento que se autodenomina em alguns lugares como o Evangelho do Reino. São irmãos como aqui no Brasil nós temos Daniel de Souza, o Asaf Borba, que são desse movimento. É um movimento que enfatiza os fundamentos da fé cristã, o discipulado, a obediência, a submissão. E depois esse movimento ele é transplantado também para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos tudo sempre fica muito grande, muito big, né? E então, desde então, esse pensamento de discipulado, a necessidade de discipulado, cresceu muito na igreja no mundo. Quando nós falamos sobre discipulado, talvez em cada pessoa possa nascer um tipo de pensamento. Para algumas pessoas, discipulado é um tipo de reunião de estudo bíblico. Então, isso aqui é discipulado para algumas pessoas. E de fato, discipulado envolve isso, ser um discípulo de Jesus vai envolver você aprender a Bíblia, você crescer nisso, claro. Para outras pessoas, discipulado vai ser mais uma reunião de prestação de contas, onde você vai falar da sua vida, onde você está errando, que você precisa crescer na sua vida. Mas o fato é que Jesus não usou a expressão discipulado. Quando Jesus disse vão e façam discípulos, ele estava falando aquilo que nós chamaríamos normalmente de evangelismo. Quando Jesus disse para fazermos discípulos, o que ele estava ordenando fazer é aquilo que nós chamaríamos evangelismo. Mas, todavia, contudo, entretanto, esse evangelismo não é o jeito que nós evangelizamos. Por quê? Porque o evangelismo proposto por Jesus ali na grande comissão é um evangelismo que parte do pressuposto que leva em conta, tem o alvo de discipular quem você está evangelizando. Não havia um pensamento onde você só evangeliza, ou seja, só ensina alguns elementos introdutórios da fé cristã, e isso é evangelismo, e depois então tem um crescimento e isso é discipulado. Não, tudo estava unido, tudo estava junto. Pregar o evangelho, fazer missões e fazer discípulos estava conectado. O que isso significa? Que de um lado, fazer discípulos e fazer missões é a mesma coisa. Mas do outro, nós precisamos entender que a missão não é apenas alcançar pessoas que não conhecem o evangelho. A missão também inclui trabalhar no aprofundamento daqueles que já conhecem Jesus. Por exemplo, o trabalho que eu faço aqui no YouTube é uma espécie de discipulado. Por quê? Porque eu estou ensinando para você sobre a Bíblia, minhas perspectivas, baseadas nas minhas experiências na caminhada cristã. É um jeito de eu tentar servir você. Isso também é grande comissão. Muitas vezes grande comissão é vista como sendo uma coisa, discipulado como sendo outra, mas todas estão unidas. Qual o problema de muito discipulado hoje? Que sendo desassociado do elemento da grande comissão, também é desassociado do elemento do evangelho. Mas o fato é que todo discipulado deveria de ser um evangelismo, só que um evangelismo aprofundado. Ou seja, como aplicar o evangelho em áreas da sua vida que normalmente você não saberia aplicar. Fora isso, um outro elemento do discipulado que eu acho muito importante é o que Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina e, na verdade, em outros livros também, ele vai falar sobre formação espiritual. Formação espiritual. Eu acredito que o que muitos de vocês buscam ou querem e anelam no que se chama de discipulado é, na verdade, formação espiritual. E o que é formação espiritual? Eu quero ler dois textos aqui para tentar dar um parâmetro bíblico para você. O primeiro está em Mateus, no capítulo 2, no versículo 52. Diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Eu lembro a primeira vez que eu li esse versículo sendo explicado por Richard Foster. E eu quero que você pare e pense num momento. Independente aqui das suas pressuposições teológicas, ele está dizendo: Jesus crescia
crescia. Jesus, sendo Deus, por causa da encarnação, experimentou um processo de amadurecimento. Da mesma forma, você que está em Jesus precisa provar amadurecimento. Mas não só isso. Existe um outro sentido onde não apenas você tem que amadurecer em Jesus, mas Jesus em você tem que amadurecer. Vou mostrar para você de onde eu tiro esse pensamento. Gálatas, capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação da formação espiritual de Cristo no interior da igreja da Galácia. O que é isso? Basicamente, a palavra de Deus, ela é como uma semente. Então, quando você ouviu o evangelho pela primeira vez, uma semente foi plantada no seu coração. Mas agora essa semente precisa criar raízes, germinar, crescer, até dar frutos. Muitas pessoas pensam em frutos como sendo: eu tenho que trabalhar bastante para Deus. Mas frutos, na verdade, é o resultado desse desenvolvimento da sua vida em Deus. Então, como você pode saber que está sendo discipulado ou não está sendo discipulado? É se você está vivendo um processo, por meio do evangelho, de experimentar Jesus crescendo em você. Sua maturidade cristã, seu crescimento em Deus. Hoje, quando você olha para sua vida hoje e compara com o dia de ontem, você está mais próximo de ser semelhante a Jesus ou mais longe disso? É a partir daí que a gente analisa o verdadeiro discipulado. Não basta você ter uma reunião uma vez por semana com alguém que vai falar da Bíblia, que vai cobrar você certas coisas. Isso não é discipulado se não houver verdadeira formação espiritual no seu interior. Se houver, obviamente esse encontro um a um, essa conversa vai ser maravilhosa, se o evangelho for o centro e se o amadurecimento da pessoa de Cristo, para muito além de simples pressão moralista, for o alvo da conversa, o objetivo desse tipo de comunhão de discipulado. É isso aí. Por que em vez de ficar reclamando que você não é discipulado, você não começa a discipular outras pessoas? Não esqueça, você pode se inscrever nesse canal para receber sempre as notificações, curtir e deixar o seu comentário aqui também. Lembre sempre, a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano.